Olá, boa tarde. Hoje, dia 14 de julho, Dia Nacional do Combate à Doença Vascular Periférica. E eu estou com o angiologista e cirurgião vascular, Dr. Hélio Machado, para nós tirarmos aí todas ou quase todas as nossas dúvidas. Boa tarde, Dr. Hélio. É um prazer tê-lo no Almanac, para que a gente esclareça um pouquinho sobre essas doenças. É um prazer, Dete, conversar contigo novamente, ter essa oportunidade para levar a população de Chapecó e região, e agora eu soube em todo o estado, um pouco sobre as doenças vasculares periféricas. Doenças arteriais, as periféricas, são duas: as causadas pela aterosclerose e os aneurismas, que são duas doenças que atingem a nossa população. E hoje em dia, cada vez mais. Por quê? Aumentou a idade da população, a faixa etária da população aumentou. Consequentemente, as doenças periféricas, ateroscleróticas e aneurismas aumentaram a sua incidência. E com isso a necessidade de procurar um vascular ou angiologista para o diagnóstico e o tratamento mais precoce possível. Doutora, aqui tu vai falando e eu já vou imaginando quantas pautas a gente tem disso, né? É um fator genético ou eu posso inclusive adquirir aí com o tempo? Dete, assim, toda doença aterosclerótica ou do aneurisma tem o seu fator genético muito importante. Certo? Causa herança familiar, tu já tem uma tendência de ter a doença, associado a alguns outros fatores, como o sedentarismo, a falta do exercício físico, portanto, e um erro na alimentar, o uso do cigarro. E também ainda é muito importante quando a gente vê que ainda existe um aumento da incidência na população jovem ainda, a população está voltando a fumar. E isso vai repercutir daqui a alguns anos nas doenças vasculares mais precocemente. Então o maior vilão realmente é o cigarro? O cigarro é da aterosclerose, é o maior vilão, tanto da aterosclerose quanto do aneurisma. Fora o fator familiar, que a gente poderia ser nesse pilares, assim, o familiar e o cigarro. Doutor Hélio, as pessoas estão em casa, de repente, prestando atenção na nossa conversa. Existe algum tipo de sintoma? O que eles poderiam prestar atenção se não tem esse capricho de fazer os exames para daí, então, estar procurando um vascular ou tomando conta aí da sua saúde? O que eu poderia prestar atenção? Vamos abrir assim uma chave, Dete, nos aneurismas. Os aneurismas, eles não dão sintomas, a não ser quando ocorre uma complicação, que seria obstrução dele ou rompimento. Esse que é o perigo. Os aneurismas tu tem que pesquisar na tua família, a história, ou você está preocupado com isso e fazer uma pesquisa com vascular a partir dos 45 anos a 50 anos. A aterosclerose não, ela pode ser aguda, abrupta, você não ter sintoma nenhum e começar com uma dor na perna e levar uma falta de circulação, correndo o risco de perder um membro, ou ela pode ser crônica, Dete, instalando-se paulatinamente e aí causaria sintomas, que aí a gente consegue fazer o diagnóstico precoce e fazer os tratamentos com menor risco. Pode, às vezes, levar meses ou anos para ela se manifestar, mas a pessoa começa a sentir um cansaço, um peso na perna, uma cãibra, é uma dificuldade para caminhar. Quando você vê, está instalada a aterosclerose e necessita daí já um tratamento clínico, endovascular, que é o procedimento que a gente tem praticamente feito hoje na maioria dos casos, ou eventualmente atualmente cirurgia. Quais são os tratamentos que nós temos hoje em Chapecó, falando de Chapecó e região? Chapecó, ainda bem, Dete, nós estamos muito bem servidos hoje. Quando introduziu a hemodinâmica, o serviço de hemodinâmica foi inaugurado o ano retrasado em Chapecó, foi um pulo muito grande para o desenvolvimento da cirurgia vascular periférica e os tratamentos endovasculares. Hoje em dia a gente tem as angioplastias, tem as colocações de stents, Dete, que evita aquelas cirurgias que eram de tempo, de maior risco de infecção, de prolongamento da internação no hospital. Então, assim, houve um grande avanço possibilitado essas técnicas novas de cirurgia vascular para o tratamento das doenças ateroscleróticas e as doenças aneurismáticas, com menor risco para o paciente, com menor tempo de internação e, consequentemente, o melhor resultado, Dete. Nem sempre se cai numa cirurgia, né? Digamos, sempre há um tratamento primeiro e depois, em últimos casos, ou não? Exato. A primeira coisa que o vascular avalia, depois de tu suspeitar que a pessoa tem um aneurisma ou que você tem uma doença aterosclerótica, é investigar. Hoje não se permite mais você iniciar um tratamento sem uma investigação correta. Aí você passa pelo ultrassom, passa pelo que seria o ecocolodópolo vascular, faz a avaliação que existe ou não uma obstrução importante, se existe ou não um aneurisma que deva ser tratado.
Aí, fazendo essa seleção, Dete, você passa para o tratamento propriamente dito. Ou, no caso, se não for uma doença muito severa, existem medicações que você usa para melhorar os sintomas, para fazer uma parada na doença, estabilizar ela para a medicação fazer efeito. Ou então, no caso mais severo, já existem tratamentos, ou angioplastias, ou colocação de estente e, por último, cirurgia. Doutor Hélio, obrigada por as suas informações e vocês se percebam. Nossa função aqui é fazer com que você se previna, se percebam, porque eu costumo dizer que chazinho só serve para hidratar, né, doutor Hélio? Então, por favor, se percebam que a função nossa é fazer essa prevenção e a dos médicos também. Depois, então, se necessário, tratamentos, né, doutor Hélio? Obrigada, querido, pela sua presença na Manac. Muito obrigado pela oportunidade, Dete. Obrigada.